Rádio República do Acre. O Minouro Quimpara. Quimpara é da famosa família Quimpara, do Ceará. Quimpara que não para. Quimpara, e o Minouro, Quimpara. Eu gostei dessa voz, é a minha invenção que eu sou marqueteiro. Eu depois vou querer cobrar esse negócio do Quimpara o Minouro. Minouro, Quimpara é japonês, né? Os chineses e coreanos têm uma diferença, assim, os orientais de maneira geral, os nomes são, dá para notar de onde o cabra é, pela cor da pele ou pelo vietnamita. É, né? Tem umas histórias aí. Mas tu é taramacaense, entendeu? Não, na realidade, assim, eu sou goiano, né? É mesmo? Eu sou goiano. É. Mas eu estou no Acre há mais de 45 anos. Tudo é mais goiano. Cheguei pequenininho aqui. Eu sempre digo assim, que eu sou filho de japonês com goiano, brasileiro com cara de boliviano. Só botar do plantar amendoim aqui no Acre. Eu não planto amendoim, não. Não, mas gosto muito de amendoim. Eu vou ali com os nossos amigos. Prestigiar os Airoshi. Ali sim. Agora tem um bocado de gente fazendo isso, né? Agora é legal também, tu é a cara da representação do que tu fazes hoje, né? Vamos começar direito, Minouro. Como é que é? Quantos anos tu passaste na UFAC? Que ali foi que você disse assim, pô, eu falei que eu apareci mesmo como homem público, como gestor público. Na realidade, a minha história com o UFAC começou quando eu fui estudar, como estudante. Tu te formaste no UFAC? Eu tive a oportunidade de fazer 2 cursos na universidade. Olha, tem um fantasma aqui servindo lá. Obrigado, tá? Eu fiz 2 cursos na Universidade Federal do Acre. Né? Fiz o primeiro curso foi Pedagogia, que eu sempre quis ser professor. Gosto muito. As pessoas não me chamam de Minouro, me chamam de professor Minouro. O professor já grudou no meu nome. Legal. Eu tenho muito orgulho de ser professor. Você deu aula sempre na universidade? Não, eu comecei na pré-escola. Eu fui o primeiro professor, e agora eu vou... O pessoal vai me achar velho. Eu fui o primeiro professor do sexo masculino a trabalhar na pré-escola do município de Rio Branco. Por que eu falo assim? Porque geralmente crianças de 4, 5 anos... Né? Geralmente são umas professoras. São mulheres, porque requer aqueles cuidados assim, muito próximos do que a mãe faz com o filho, né? Teve menina apaixonada pelo professor, Minouro? Porque eu me apaixonei pela minha professora, que era mamãe, com 5 anos. Né? Ela que me analfabetizou. Professora Laís. Mas assim, muito orgulho de ser professor e depois eu fiz letras em inglês também, porque eu sempre gostei muito de... Speak English. Speak. Quer um emprego na Apex? Quer algum emprego federal? Eu sempre tive um sonho muito grande de conhecer países. Né? E quando eu era pequeno, o meu sonho era ser caminhoneiro, porque a gente tem aquela ideia que caminhoneiro viaja muito, né? E eu tive esse sonho. E eu comecei muito cedo a estudar. Quando eu fui fazer inglês na universidade, eu já tinha um conhecimento razoável da língua inglesa, porque o meu pai sempre falava assim, olha, eu sempre tive vontade de aprender japonês também por conta da minha origem. Meu pai é japonês. O seu pai é Nisei ou japonês? O meu pai é japonês mesmo. Nisei é você, então? É. Até pouco tempo eu não sabia. Eu era não sei. Não sei. Pode ser. Aí eu fiquei... Pode ser, mas não sei. E meu pai sempre queria assim, ele dizia, meu filho, aprender japonês é importante, mas aprenda inglês. Porque se você for lá no Japão, você vai encontrar gente que fala inglês. Se você for em qualquer país do mundo, você vai sempre encontrar pessoas. É importante a língua por conta da cultura. Aprendi algumas palavrinhas, mas antes de ir para a universidade fazer inglês, me formar em língua inglesa, eu já tinha um conhecimento bom. Isso inclusive me oportunizou a conhecer vários países do mundo. E o bom é que a maioria desses países que eu conheci, eu sempre fazia o meu plano de viagem, os locais que eu ia visitar. Por quê? Porque como eu dominava a língua, então eu não ficava preso àqueles pacotes que tem que ter um guia turístico. E tu está tendo essa mesma sensação agora, dirigindo a Fundação Elias Mansur, como secretário de Cultura do Estado do Acre, está tendo essa mesma sensação, por exemplo, que muitos de nós temos há muitos anos. O Acre começou, era um território federal, primeiro um país, depois primeiro era um lugar qualquer na mata, depois um país de novo, depois outro lugar na mata de novo, aí vem com essa saga. Eram departamentos pouquíssimos, depois alguns municípios, e aí vem aumentando, mas
a sensação que se tem ao andar pelo Acre, além dos falares e dos fazeres, dos saberes dessas diversas culturas que formam esse cosmopolita país chamado Acre, tem um senso de nação em cada município. Tu sentiu isso? Nossa, e não foi só agora. Que o cara quer editar, acha que quem Feijó é estrangeiro. Eu sentia já isso antes mesmo de vir para a Fundação Elias Mansur. Já sabia dessa, né? na UFAC, né? A universidade, assim, a gente, nós fizemos um trabalho de formação no interior, que eu sempre digo que é mais do que formação, porque você levar um curso da universidade, um curso de nível superior, lá para Marechal Thaumaturgo, para Santa Rosa, para o Jordão, para Porto Volta, eu falei os 4 municípios isolados. Não estou nem falando de Feijó, Tarauacá, Manso Lima, Rodrigues Alves. Isso já é algo assim importante, porque nas formaturas eu sempre dizia, olha, nós não estamos fazendo só formação, nós estamos fazendo inclusão, ou seja, dando oportunidade para as pessoas que nunca tiveram a oportunidade de fazer um curso superior, fazerem um curso superior na vida. Você imagina a pessoa sair do Jordão, Santa Rosa, Marechal Thaumaturgo, e essas pessoas que eu estou falando são pessoas da zona rural desses municípios, não são nem da zona urbana desses municípios. Chegar na zona urbana desses municípios já é muito difícil. Imagine você conseguir chegar na zona rural desses municípios. Essas pessoas jamais teriam oportunidade de ter um curso superior na vida se a UFAC não tivesse saído daqui. É mais fácil levar a universidade para lá do que trazê-los para cá. Aqui o trabalho que a gente fez muito foi que nós levamos pessoas com mestrado, com doutorado, colocamos no aviãozinho desse. Você pegou uma barra, assim, você pegou muito da interiorização já pelo menos projetado nas administrações anteriores, mas você implementou muito isso, né? Mas existe um programa do governo federal de formar professores que já atuam na zona rural desses municípios, mas que ainda não tem curso superior. Né? É o chamado PAFOC, é um programa de formação. E nós fomos uma das últimas universidades a aderir. Nós assumimos a universidade em 2012. Você quase caiu junto com ela, não foi? Porque teve um período, você era reitor, quando a Universidade Federal do Acre quase perde o status. Sim, a gente tinha, porque existia uma decisão do Conselho Nacional de Educação que as universidades que são consideradas universidades que não tivessem pelo menos 4 mestrados e 2 doutorados, iriam perder o status de universidade e virar centro de ensino superior. Aí quando nós assumimos era até 2016, se eu não me engano, aí eu pensei assim, meu Deus, a universidade vai deixar de ser universidade e passar a ser centro de formação superior na minha gestão? Não posso. E o que era que acontecia? Era a mesma coisa que está vendo agora? Assim, em termos de cultura, vamos ver, a gente já está falando de cultura mesmo no comportamento, né? E na floresta ao nosso redor, na distância, né? Nós estamos contando a história de algumas gerações, né? Por exemplo, o que acontecia? Os professores se formavam com as bolsas e iam embora com os seus mestrados e doutorados, deixando a Universidade Federal do Acre na mão. É isso que acontece? Na realidade, assim, para você abrir um mestrado, abrir um doutorado, você precisa ter professores com essa formação, né? Logicamente doutores, mas não adianta ser só doutor. Ele tem que ter produção acadêmica, né? Tem que publicar artigos, tem que fazer pesquisa. E assim, o que é que nós fizemos? Não que essas coisas não existiam anteriormente. Existiam, né? Eu não inventei a roda. O que eu fiz foi potencializar ainda mais, apoiar os nossos professores, o máximo que a gente podia, porque a universidade ela tem um potencial. A universidade ela produz muito conhecimento, só que muita coisa não é divulgada. Ninguém sabe. Então a gente precisa. Nós tivemos recentemente um professor aí que estava entre os 100 pesquisadores mais aclamados, mais respeitados do mundo, e na Universidade Federal do Acre. Tem então, muito conhecimento guardado ali. Muito conhecimento. O que a gente precisa é tornar esses conhecimentos públicos, que as pessoas possam ter esse conhecimento também. Então a gente, ao apoiar os professores, a gente conseguiu fazer com que esses professores formulassem os projetos de mestrado e doutorado, e quando a gente deixou a universidade no dia 5 de abril de 2018, nós já tínhamos passado de 4 mestrados, nós já estávamos com quase 10 mestrados, e nós já tínhamos, sabe quantos? 5 doutorados, né? Olha só. Você atraiu ou você formou aqui? Na realidade, esses professores, a maioria
estava nos programas. O que precisava a gente apoiá-los e também fazer uma ponte também na CAPES, lá, porque no próprio Ministério da Educação, para que esses professores a gente pudesse apoiar os nossos projetos. Porque o cara tem que sair daqui, né? Tinha que sair daqui para ir atrás. A gente mudou. fez muito isso, porque como reitor, o que a gente precisava fazer? Exatamente, eu confesso para ti que eu perdi algumas noites de sono por conta da responsabilidade de fazer com que a universidade não deixasse a universidade, estava completando 50 anos, e a gente ainda não tinha um doutorado. Da FUFAC, ainda não tinha um doutorado. Universidades bem mais novas do que a gente, como a Universidade, por exemplo, Federal de Rondônia, já tinha doutorado, vários. Então eu tinha essa preocupação, graças a Deus a gente conseguiu cumprir essa missão. E a outra coisa que me deixava muito preocupado é a realização da SBPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. 2014, a primeira vez que isso ia ser realizado no Acre. Foi muito o maior evento da ciência brasileira e um dos maiores eventos. Eu fiz parte daquilo, puxa vida, é o sonho do acadêmico, do cara entrou na universidade. 2014, embora a gente tenha enfrentado uma cheia terrível, uma enchente terrível em 2014, e depois em 2015 também veio outra maior ainda. Nós ficamos aqui praticamente isolados. E com aconteceu tudo naquele período, né? Aconteceu. De 3 anos, 2013, 2014, 2015. Pois né? E a gente Nacional ali na reitoria, ali na universidade, trabalhando muito. Eu sei que, para resumir a história, Klemer, nós fizemos a SBPC, mais de 3 mil pessoas de outros estados, um público circulando de mais de 15 mil pessoas durante uma semana. Tinha até capivara no açude da universidade. Tinha capivara, o pessoal que vieram do Paraná lá, passaram até frio aqui também, porque foi uma coisa tão bonita. As pessoas saíram daqui depois falando bem da UFAC, falando bem da UFAC, falando bem do Acre. E gente, imagina só, eu não foi ali que você apareceu, porque você já era político, você chegou a ser presidente do PT. Já foi, já. Você já vinha, não tem como a intelectual não se meter em política, é jornalista. Mas o que eu fiz? Separando eu fiz a opção, eu fiz a opção, porque eu era também ligado ao sindicato o Sinteac. Eu fazia panela. Mas tu não é do tempo das PAC, não? Eu era da época da Nalu. Já é um pessoal moderno, eu não era da época do Pascoal, não. Não, aquele ali era o pessoal das PAC, que fazia panelaço. Eu sempre fui uma pessoa assim, eu sempre defendi muito o que eu acredito de uma maneira muito moderada. Mas tu é, assim, eu sempre sou contra coisas que são extremas, sabe? Tu é PT? Eu digo assim, não, PT, deixa eu fazer a minha pergunta, porque eu usei de uma forma, uma armadilha retórica, na verdade, sem intenção maléfica, né? Porque você é do contra, você é aquele cara rebelde. Porque o japonês não é muito isso, né? Assim, eu sou PT, eu tenho isso como assim, o cara que é revolucionário, porque tinha um PT antigamente, acho que você ainda pegou ele, radical, que era contestador mesmo, né? Depois veio esse outro aí, é meio melancia, meio coisa que não sabe o que é. Eu sou uma pessoa que eu estudei, eu me formei, e isso me faz sempre analisar as coisas, eu não sou de onda. Toda vez que eu tomo uma decisão... Mas você não tinha uma linha trotskista? Eu sempre fui assim, graças a Deus, cristão desde muito cedo. Né? E eu sempre aprendi o seguinte, respeitar as pessoas, respeitar inclusive aqueles que pensam diferente de mim, porque ninguém é obrigado a pensar do mesmo jeito que você pensa. Sim. Sempre respeitei pessoas que pensam diferente de mim, que têm posições ideológicas diferentes de mim, que torcem por time diferente de mim. Olha, você torce muito mal. Tem até um vascaíno me acompanhando ali, eu já estou até... Não. A gente conversa, a gente anda junto, e hoje sabe como é que é, né? Hoje o Vasco vai jogar com o Flamengo, que é o meu time. Você torcer por um time qualquer, como o Flamengo, é uma coisa, mas andar com o vascaíno também, você caiu muito no meu conceito. Eles ficam se gabando que voltaram para a primeira divisão, já está correndo o risco de voltar para a segunda de novo. Né? Só virar a tabela de cabeça para baixo, vocês estão em primeiro. Mas, Clemer, o mais importante de tudo não é a gente pensar diferente. Eu acho que as ideias, a pluralidade, ela é importante para a sociedade, para você constituir. E como é que tu convivia dentro desse negócio? É importante respeitar o seguinte, discordar sem desfazer dos outros, sem atacar os outros, sabe? Sem diminuir as outras pessoas. Aí sabe? Não é muito PT, né? Eu não
nunca fui a favor disso. Né? E assim... Mas tu pegou o tempo então daquele negócio de nós somos melhor do que todo mundo, só tem dois tipos de gente, os ruins e os do PT. Tu ainda pegou um pouco daquilo, né? Antes das políticas de aliança e essas coisas que eu disse, né? Que foi desbotando um pouco a bandeira mas pela do minha PRC, formação, do PC, aqueles partidos pela lá minha dentro. formação, eu sempre fui uma pessoa do diálogo. Quando eu assumi a Universidade Federal do Acre, que é um lugar mais plural, cheio de gente com todas as ideologias, de todos os credos religiosos, pessoas que não têm credos religiosos nenhum. Você imagina, e são pessoas altamente qualificadas, altamente esclarecidas. Ali você tem especialistas, você tem mestres, você tem doutores. Você imagina a gente administrar uma instituição com toda essa pluralidade. Foi por isso que eu te perguntei. Eu estabeleci uma comunicação e dialogava com todos por de maneira respeitosa. Por isso que eu te perguntei, como é que é gerenciar um trem tão heterogêneo assim? Na cultura, por exemplo. Pois é, eu falei dos municípios, não, e todo mundo aqui tem um sentido de que nós somos um país, cada município é um país, e o Acre é um país em grande, imenso, um continente. Graças a Deus, assim, eu estou tendo dificuldades porque eu sei da minha responsabilidade e eu não sou, por exemplo, de dormir tranquilo sabendo que eu tenho missões para cumprir, que eu tenho coisas que eu estou ali para realizar, eu não estou ali para sentar, para simplesmente esquentar banco, esquentar cadeira. Eu tenho uma missão. E uma das coisas que está me deixando tranquilo é exatamente o meu relacionamento com os fazedores de cultura. Porque também os fazedores de cultura são pessoas altamente politizadas, ou mais à esquerda, ou mais à direita, ou mais centro, não importa. São pessoas que têm opinião formada, são pessoas, inclusive, que mobilizam outras opiniões, que mobilizam outras pessoas. Não são necessariamente as melhores opiniões, mas todo mundo que trabalha com isso tem uma, né? Mas precisam ser respeitadas. E você concorda ou não concorda, você precisa respeitar. Mas por exemplo, você pensa em incluir pessoas mais conservadoras no espectro dos fazedores de cultura? Porque claríssimo, né, que os fazedores de cultura, de uma maneira geral, eles, para mim, isso é uma opinião pessoal, tem um certo paradoxismo nisso, que são as pessoas libertárias, mas que gostam de ser donas de tudo. Por exemplo, a questão da cultura no Acre, tem há muitos anos o que foi de democratizar essas questões, como de centralizar, né, o que veio de resultado de lutas pela participação popular, pela democratização do Estado e tal, ao mesmo tempo veio de se fazerem ali pequenos grupos hegemônicos que dominaram setores, que passaram a vida inteira nos mesmos cantos. Se vacilar, por exemplo, do dia que eu saí de cantar em bares e tentar fazer uma associação de músicos, para cá, poucas pessoas foram tocadas de canto e elas continuam a ser as mesmas beneficiárias das leis que vieram e do modelo de fazer a política cultural, oficialmente. A mesma maneira que eu estou conduzindo a Fundação Elias Mansur, com o mesmo princípio, com a mesma filosofia, com o mesmo ideal, foi o mesmo que eu conduzi a universidade. Quando a gente colocava cursos lá nos municípios isolados, de pessoas que o pai é analfabeto, a mãe é analfabeta, o avô é analfabeto, eram as primeiras pessoas a ter oportunidade na vida de ter um curso superior. E elas chegavam para mim, algumas chegaram para mim, olha, muito obrigado. Eu sentia que a gente estava fazendo formação, mas inclusão, incluir novamente. Esse mesmo sentimento eu tenho na cultura agora. O que eu quero ver? Eu quero ver pessoas que muitas vezes não sabem ler nem escrever, mas são fazedores de cultura, né? Ou canta, ou toca um determinado instrumento. Ou são a própria representação da cultura existente. Exatamente, são pessoas que têm todo um simbolismo, têm toda uma identidade que é afinada. Então, assim, o que eu quero fazer? Eu quero ver mais essas pessoas que nunca foram vistas serem vistas. Está dando para fazer isso? Olha, a partir da sua iniciativa e da sua disposição de fazer isso? Ou você é refém desse establishment que você encontrou ali? Não, a gente quando chega, a gente sabe que a gente tem que vencer, quebrar barreiras. Logicamente, a gente não vai agradar todo mundo. Mas muita gente olhou atravessado. Na universidade eu não agradei todo mundo, com certeza. Mas consegui, dialogando, respeitando, agregar o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa tornar a universidade melhor. Foi o que a gente fez. Resolvemos todos os problemas da universidade? De jeito nenhum. A universidade tem muitos desafios. A nossa reitora Guida Aquino continua enfrentando os desafios que precisam ser vencidos. Mas você fez a sua sucessão na universidade. Mas na vida, Clemente, na vida é assim. Quando eu olho, por exemplo, que nós somos passageiros aqui, eu acho que
não tem ninguém tem dúvida disso, né? Nós sabemos quando nascemos o tempo, ninguém sabe quando a gente vai partir. A gente só não sabe o local, o dia, a hora, enfim, o momento. Mas nós vamos. O importante não é saber... Mas eu queria declinar aqui que se você quiser ir primeiro que eu, não tem problema nenhum, eu estou tranquilo, então eu não estou cansado não. Pode ir. Tem um monte de gente aí, velho. Demore também. Eu sei que eu estou mais próximo, né? Porque não, cada dia que a gente passa, a gente está mais próximo de partir. Todos né? nós estamos, né? Então, assim, com certeza amanhã eu vou estar bem mais próximo do que hoje. Mas se o Flamengo ajudar, ainda tem esse problema. Eu espero que ele não ajude o meu coração. Apressar muito, curte tanga, assim não vai. Mas o mais importante de tudo isso é a gente olhar e ver qual a contribuição que nós deixamos aqui nessa terra durante a nossa passagem, qual a nossa missão que Deus colocou. Né? Então, quando eu encontro pessoas que foram meus ex-alunos, cidadão de bem, bom pai de família, bom filho, né? Aí a gente olha assim, puxa, deixei a minha contribuição como professor, Na igreja, quando eu vejo tantas pessoas assim, servindo a Deus, pessoas assim honradas, pessoas com valores cristãos, assim, como o amor, a caridade, o cuidado. Mas consolidadas aí na palavra. Aí a gente diz, puxa, eu fui aquela pessoa que Deus me usou para levar uma palavra, sabe? Em algum momento. Para consolar, para estar junto. Puxa, deixei a minha contribuição. Quando eu olho para a Universidade Federal do Acre e vejo assim que não foi tudo resolvido, não, claro que não. Mas que a gente vê que as pessoas, poxa, a universidade melhorou durante o tempo que nós passamos lá, a gente, poxa, como reitor eu deixei, como gestor eu deixei a minha contribuição. Na Fundação Elias Mansur, eu respeito todas as pessoas que por ali passaram, que deixaram a sua contribuição, não fico falando mal de ninguém, não fico falando como não falei mal de nenhum ex-reitor, de nenhum diretor, porque esse não é o meu perfil, não sou de perseguir ninguém, não sou de bater em ninguém, de falar mal ninguém, diminuir ninguém. O que eu quero é deixar minha contribuição também. Sim, você saiu da universidade, você fala, bom, é claro que ela é o teu grande parâmetro, né? Foi a tua vida, o que te projetou para dentro da política e para a gestão pública fora do ambiente federal, né? Fora da ambiente universidade. Mas assim, quando você olha para o Minouro partidário, político partidário, né? Porque você acabou deixando para trás pessoas que discordavam de você do ponto de vista ideológico, gerencial e de política educacional, como adversários ferrenhos dentro da universidade. E você reencontra com essas pessoas dentro do mesmo espectro político, por exemplo, que você frequenta hoje. Como é que é isso? Isso é uma perseguição? Não, para mim é muito tranquilo. Se você não souber lidar com diferente, é melhor você não ser gestor. Porque quando eu assumi a universidade, eu assumi a reitoria e sabia que eu ia ser gestor para todos. Para aqueles que concordam comigo, para aqueles que discordam de mim, para aqueles que não gostam de mim e para aqueles que gostam de mim. Eu sou reitor para todos. Quando eu assumi a pasta da cultura, eu sou um gestor para todos. E dialogando, olhando olho no olho, respeitando, trazendo as pessoas para perto. Mas é tua primeira chance de executivo na política partidária é agora? Ou você considera a universidade, aquele período, como resultado da sua militância também? Não, a universidade, assim, foi uma experiência como gestor maravilhosa, porque eu pude entender como funcionam as estruturas governamentais, a importância de você manter relações boas com os deputados, a importância de você ter credibilidade, e como é que você tem credibilidade, por exemplo, como gestor? Primeiro, você não perseguir ninguém, primeiro você ter um trabalho sério. Quando você vai bater na porta de um deputado, que agora a gente está fazendo isso lá na frente, já pedi para fazer todos os projetos que a gente quer, proposta de projetos que a gente quer abraçar, tanto de cuidar dos nossos mais de 40 espaços que a gente tem, que é a FIM administra, como os projetos, os festivais que a gente quer realizar, Festival da Canção. Eu estou doido para ouvir essas coisas. Tem uma porção de coisas, mas a gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá falar com os nossos deputados, com os nossos senadores, com os nossos políticos que têm mandato e pedir apoio para esses projetos. Logicamente que nós temos recurso agora da Paulo Gustavo, mais na frente, daqui 2 meses, da Audi Blanc, e nós temos também o Fundo de Cultura, que são recursos que estarão à nossa disposição, que nós vamos utilizar, que nós queremos utilizar. Mas o que a gente sempre fez? Dialogando, conversando. E o que dava credibilidade para a gente?
quando a gente pedia recurso, solicitava recurso para um deputado, para um senador, a gente não deixava voltar um tostão. Um tostão. E quando a gente ia inaugurar, com aquele dinheiro que o deputado, através de uma emenda, cedeu, a gente chamava a imprensa e colocava, eu pegava o microfone, eu quero aqui agradecer esse bloco de sala de aula que foi emenda do deputado fulano tal. E, deputado, eu quero agradecer em nome da comunidade universitária e está aqui o microfone para o senhor. O senhor tem a palavra porque é mérito seu. Isso a gente ganha respeito, porque, primeiro, o deputado colocou recurso ali para você, você não deixou voltar. Quando a gente voltava no ano seguinte para pedir recurso, aí o que ele fazia? Ele colocava porque sabia que não ia voltar. Porque muitas vezes você coloca o dinheiro, a pessoa não executa, não consegue fazer uma licitação, o dinheiro dele volta, ele deixou de atender uma outra pessoa para te atender, ele perde o dinheiro. Aí perde todo mundo, perde ele, que era um dinheiro que poderia estar sendo investido na educação, na saúde. Como ter sucesso? Por exemplo, eu tenho umas figuras que eu gosto de usar muitas vezes, né, para as pessoas, né, de uma maneira geral, na cultura, no humor, no ambiente de comunicação que eu frequentei, a gente sempre usa umas expressões do tipo, esse é o teu babalu, essa é a tua coisa. Eu queria te puxar um pouco isso. Você sempre, toda vez que fala da universidade, você fala como se você estivesse vivendo mesmo ainda o mesmo espectro de estratégias e de amor pelo que faz, usando sempre isso, né? É a tua Acrelândia, a universidade, ou você já começa a esquecer isso agora por conta do novo momento, né? Ou você vai ficar, ou você já teve uns embates fortes que a gente não sabe nesses 6 meses. Quando é que começa a aparecer, ou já está aparecendo, a gestão nova da cultura no Estado, com a experiência da Acrelândia do Minouro da universidade? Não é Acrelândia não, é que alguns princípios assim, são basilares para uma gestão. O princípio, por exemplo, graças a Deus, eu administrei o 3º maior orçamento do Estado, que é o da Universidade Federal do Acre. Eu entrei ficha limpa e saí ficha limpa. Pode me chamar de feio, pode me chamar de calvo, mas ninguém vai dizer que eu sou corrupto, que eu sou preguiçoso. Você está entendendo? De feio até eu chamo. Eu não vou fazer isso não agora. Às vezes até tentam dizer que eu sou perseguidor, mas quem trabalhou comigo sabe que eu não sou. Quem me conhece na essência sabe que não é. Se você não dissesse essa frase, eu jamais diria que eu Então, enfim, esses princípios, investir em relacionamento. Investir em relacionamento. É uma coisa que eu sempre orientei quem trabalha comigo. A gente trabalhar com pessoas, né? Impressionante, é isso. Você atinge o objetivo, mas você investe nas relações com pessoas. Porque tudo na vida, Clem, é relação. Relacionamento. Começa com a família, mãe, depois pai, aí essa é a política mais basilar que tem. Avô, os vizinhos, escola, trabalho, tudo na vida é relação. E o que gruda o relacionamento é um grudezinho, uma cola chamada confiança. Né? E você sabe que quando falta confiança numa relação de trabalho, corre o risco já de acabar. Faltou confiança no casamento, corre o risco do casamento acabar. Sim. Mas tudo na vida é relação. Inclusive com Deus. Existem muitas formas de traição. É relação com Deus. Então, tudo na vida. Então, eu sempre fiz gestão baseado em relacionamento, investir em relacionamentos. Eu administrei a universidade, esse é um princípio. Hoje eu estou administrando a Fundação Elias Mansur. São esses mesmos princípios: trabalhar dentro da legalidade, investir em relação, respeitando a pluralidade, essas ideias. Esses são os princípios que nós estamos. Agora, a universidade tem uma especificidade, ela é uma instituição de ensino superior. E agora eu estou numa fundação de cultura. Se bem que cultura e educação estão muito interligadas. Mas não estão amarradas, por exemplo, do ponto de vista político-administrativo. Sim. Que você tem uma série de coisas. Por exemplo, tem o esporte hoje que não está mais na Fundação de Cultura, a educação mesmo. Tem um outro setor que é... Mas é impressionante, assim, olha... Como é que resolve isso? É impressionante. No dia a dia. Aquele dia a gente estava lá conversando com os membros da Academia Criando de Livros. Os imortais. As Ezequias
do Colégio dos Padres. Ali, né? Aí depois você está lá num bairro, você está lá numa atividade conversando com o pessoal do hip hop, cultura. Você está conversando com a senhorinha que está fazendo artesanato, tudo, cultura. Você está trabalhando com os povos originários, cultura. O pessoal da fanfarra, cultura. O pessoal da... Não, o pessoal da política também, o pessoal da educação então, também. É impressionante como a cultura, ela se interliga com a educação. A própria Fernanda Montenegro, uma das maiores atrizes nesse país, inclusive imortal da Academia Brasileira de Letras, ela fala claramente lá, uma frase que eu gosto muito dela, que diz que um país sem cultura é um país sem educação. O nosso próprio ministério era o Ministério da Educação e Cultura. Então você não tem como separar isso. E assim... Agora, como é que é? Me diz uma coisa. Porque eu estou doido para entrar no Minouro de agora. Tá? O que vai acontecer? Você pegou, por exemplo, tudo destruído. Patrimônio histórico, ninguém tem referência. A estátua do Plácio de Castro, ninguém sabe se a espada ainda é legítima. Os teatros todos depredados, né? O sistema, de uma maneira geral, sem credibilidade, né? Muito usado para a política partidária como ferramenta de encher aljava de guerreiro partidário, que não quer necessariamente saber da sociedade, mas sim do seu agrupamento e tal. Como é que reconstrói isso num governo como esse, que devolve também recursos? Eu vejo, a cultura ela tem vários aspectos. Eu gosto sempre de ressaltar dois que têm sido basilares na nossa gestão agora. Entender a cultura como identidade e entender a cultura como movimento. Quando a gente pensa em cultura como a identidade, a gente pode pensar na cultura tanto a identidade material como a identidade material. Mas vamos falar da material. Vamos pensar, por exemplo, quando a gente pensa no material, vamos pegar um exemplo. Não é somente, mas um exemplo, os nossos espaços. Sim. Então hoje a gente cuida de mais de 40 espaços aqui no nosso estado. Se nós pegarmos só ali o centro... Você está falando do estado inteiro, né? Inteiro, mas vamos pegar só a capital. Mas aqui tem uns 17, né? Não, vamos pegar Rio Branco, capital, nossa querida capital. Vamos pegar ali o centro da cidade, ali na frente à Praça Paz de Castro, ali a prefeitura, vamos pensar. Biblioteca pública, gestão da FEM, uma das bibliotecas mais bonitas da região norte. A da Marina Silva. E que tem a Filmoteca. Vou chegar lá. Atravessou ali, Museu do Memorial dos Autonomistas. Inclusive, uma notícia boa. Agora no dia 15, dia 16 aniversário, dia 16 nós vamos reabrir, todo revitalizado o Memorial dos Autonomistas que estava fechado. Nós estamos recuperando o Teatro Elo Melo, porque ali como eu falo assim, 3 em 1, né? O Teatro Café, que é aquele lugar com a música, com um cafezinho assim à tarde, para você bater um papo, escutar a música, e a galeria. A galeria. Aquele espaço, no dia 16, nós vamos reabrir, todo revitalizado. O Caxinauá, aliás, o Casarão... O Caxinauá virou um cupixaba, né? Virou uma casa de índio também, né? Não, o Caxinauá tem outros eventos, mas ali é mais utilizado pelos povos originários ali, né? Mas tem ali eventos, artesanato, às vezes tem danças, enfim. Mas na frente agora começou a reforma e revitalização do Museu da Borracha, que está próximo ali já. Antiga Sudeve. Isso. Descida da ladeira da Vida Ceará. Aí o que acontece? Descendo ali, do outro lado a gente já vai encontrar... Ali na Gamileira tem o Cine Teatro Recreio, a Galeria Juvenal Antunes, né, que já está ali, e a Filmoteca. Tem a Tentame. A Tentame, deixa eu te falar, a Tentame já está em processo de recuperação também. Por quê? No dia já bem próximo agora, a gente já está se organizando para entregar o Museu dos Povos Acrianos. Olha que eu só falei aqui daquele miolo ali, ó, aquele centro ali pegando... Tu não tem medo de chegar na mesma coisa que eu acho que os governos chegaram, e por último, de fazer muita coisa e depois não ter dinheiro para manter? Que é o que está acontecendo. Acho que no último governo, do Tião Viana para cá, eu acho que deu para eles pagarem o preço de terem construído um monte de coisa, revitalizado o outro tanto, mas de uma maneira geral não tinha dinheiro mais para manter. Mas, Clemer, vamos pensar. Por isso que eu lembrei daquela biblioteca. A única coisa nova que tem ali, a única coisa nova desses que eu falei, é o Colégio dos Padres. Os outros estão lá já. Isso. Então você... Mas ele é sustentável? Vai ser um grande desafio
para mantê-lo também, né? Uma das coisas que, inclusive... No futuro, ninguém pode fazer uma previsão também macabra para um negócio que foi inaugurado. Olha, a gente precisa investir nesses espaços, e a gente precisa, inclusive, hoje, eu estava até com o pessoal lá, eu estou aproveitando esse momento aí que o Brasil está fazendo aí esse plano participativo, o PPA, tivemos inclusive a presença de 2 ministros, agora sábado passado na universidade, para fazer propostas para que a gente possa ter um fundo de cultura nacional. A educação tem um Fundeb, faça chuva, faça sol, aconteça terremoto, terremoto não, graças a Deus que a gente não tem. O dinheiro está na conta para a educação. A saúde tem o SUS, Sistema Único que está. A pandemia foi o terremoto da cultura. E por isso que surgiu a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc, que foram leis emergenciais para ajudar os fazedores de cultura. Não tinha esse cunho de fundo. Agora, mas são leis emergenciais, que agora a gente sabe que tem tempo para começar e tempo para terminar. Nós precisamos ter um fundo permanente. A educação tem? A educação tem? Tem. Fundeb. O SUS tem. Aliás, a saúde tem o SUS. Por que a cultura não pode ter? E nessa parte de recursos para a cultura, porque como a gente também tem o Fundeb, da educação, a gente tem recursos para manter as escolas, para fazer reforma das escolas, para cuidar das bibliotecas. Quando a gente pensar num fundo de cultura permanente, né, a gente também, ali naquele fundo tem que estar previsto recursos para a gente poder manter esses espaços funcionando. Eu estava falando aqui, mas eu esqueci, eu não falei da usina de artes, que a gente cuida também. E você falou do teatro, não falou do teatro, você falou da biblioteca da Floresta. Do teatrão, eu nem toquei nele. Nós agora, inclusive hoje eu tive uma reunião com o secretário de obras, a gente já está indo já para o processo para licitação, que é uma coisa assim que eu estou muito feliz, porque a gente vai em Cruzeiro do Sul e tem o Nauas, né? Que o Nauas está aberto, está bonitão, a gente colocou um som lá, um aparelho de som. Tem muito muita bom. coisa, né? Tem, a biblioteca de Cruzeiro do Sul a gente cuida também, mas voltando para o Nauas aberto, o teatrão aqui fechado, então a gente está fazendo um trabalho. Mas, Clêmio, assim, eu estou 5 meses só, né? Eu não tenho como resolver tudo, mas assim, a gente está fazendo um trabalho. Quando é que começa a inauguração? Você está aguardando para as datas agora? A revitalização do memorial, com a reabertura, que ali é o memorial, que inclui o Teatro Hélio Melo, Teatro Café e a galeria em si, no dia 16 agora. Tá? Isso vai empregar pessoas ou isso vai acabar nas mãos de servidores que o Estado já vem mantendo? Não, aliás porque assim, nós falamos de 2 aspectos, né? Nós temos um aspecto antropológico, cultural, o imaterial, vamos dizer assim. Temos o físico, né? Mas no meio disso, acho que tem uma discussão a respeito do seguinte: o que é a cultura do ponto de vista da economia? E só fazer cultura também, para os nossos belos olhos e o nosso deleite, amém, é até gostoso. Mas a cultura precisa também se manter. Sim, e ela tem que gerar emprego. Ninguém viaja para conhecer o Japão se não for ver as coisas da cultura japonesa. O Itaú Cultural fez uma pesquisa no ano passado sobre o PIB da cultura no país. Inclusive nos chamou, a gente foi a São Paulo, todos os secretários e dirigentes de cultura do país, nós estivemos lá em São Paulo. E eles nos apresentaram essa pesquisa que eles fizeram. A cultura em 2022 não estava na pandemia. Forte. Saindo, mas ainda estava. Mas estava. Tu sabe sabe quanto significa a cultura no PIB nacional? 3,11%. 3,11%. Mas alguém pensa 3,11% é muito pouco. Aí só para a gente ter uma ideia de que é muita coisa, vamos pegar a indústria automobilística. Ficou maior do que o da indústria automobilística. O PIB da cultura são mais de 200 bilhões. É muito dinheiro. Emprega mais de 700 mil pessoas. Você sonha em ver isso no Acre, dar esse impacto? Porque a expectativa que muitas pessoas nutriram, né, e nutrem ao ver você sair com uma experiência tão bem sucedida, né, que apareceu para o país inteiro, a Universidade Federal do Acre, e você, de repente, você é pensado desse mundo para trazer para a gestão da cultura, que sempre foi um trem, assim, não quero falar mal, ninguém passou lá, né, mas sempre muito
politizado, muito partidário e muito levado assim na questão mais telúrica mesmo, para uma gestão profissional, uma gestão de visão técnica diferenciada? Sim. Eu acredito assim que a gente precisa, nós aqui nós não temos petróleo, né? Nós não temos gás, achávamos que até lá naquela região de Cruzeiro do Sul tinha. Mas nós temos várias riquezas, né? Nós temos várias riquezas. E se vacilar tem petróleo aí, né? Você que o pessoal não deixou o Tião furar. Não, eles furaram, mas em 53 essa informação eu tive lá na Petrobras, quando eu estive no Rio de Janeiro, lá eles disseram até que fizeram, perfuraram, porque é muito caro para perfurar, mas analisaram. Mas o Projeto Radan esteve aí na década de 50 e fez uns negócios lá, então tem alguma coisa assim. Não é possível que a gente não tenha alguma. Se a gente pega até doença de peruano, por que a gente não pega o petróleo boliviano? A nossa cultura, ela é privilegiada. A nossa música, a nossa dança, a nossa culinária, os povos originários, né? Nós temos tanta coisa boa e a gente... Tu come um jabuti assim, por aí pelas colônias? Não, tu é crente. Tu é crente? Não diz isso não, pelo amor de Deus. Tu recusa uma farofa de um capado no casco do bicho? Por questão de saúde, que agora eu tô fazendo a minha dieta, fui ao médico nessa cidade. E a minha esposa controla tudo. Não posso nem mais comer aquele quibezinho assim, quibezinho de arroz que vai descendo a gordura. Aquele coloral escorrendo. E a gente coloca coloral e aquela pimentinha, né? Poxa vida, então você tá mal, é perigo isso aí. Não, inclusive esses dias eu estava até no barracão do Matia. No Teatro Barracão, lá que a gente abriu ali, são mais de 100 mil pessoas na região da Baixada. Gente, ficou a coisa mais linda lá, olha, pessoal domingo, o pessoal vai lá, aquele forró lá, o pessoal da melhor idade. Como é que tu faz para te virar no meio desse negócio? E está tendo curso também, implantamos lá em parceria com a secretaria, também com outras secretarias, um polo de informática lá, e tem curso de violão, tem tanta coisa, exatamente para a gente poder também dar perspectiva, né, para que essas pessoas possam gerar emprego. Agora, por exemplo, nós estamos apoiando boa parte dos arraiais. Estive recentemente, esse final de semana, estive lá no Manuel Julião, cheio de gente. Aí o pessoal lá, o presidente até disse: Minoro, aqui não tem nenhum funcionário público, aqui é todo mundo vendendo seu doce, vendendo seu salgadinho, vendendo isso, vendendo aquilo, gerando renda das pessoas. Mas a gente precisa fortalecer o nosso roteiro turístico aqui, a gente precisa investir em turismo. Mas isso está perto de você? Em cinema. Pois é, como é que dá para fazer cultura e não ter uma política muito próxima da cultura com o turismo, né? E aqui no Acre tudo é muito assim estranho às vezes, né? Tá caminhando para aquilo, daqui a pouco eu estou muito esperançoso agora. Eu até fico feliz em poder dizer que agora a gente tem um Ministério da Cultura. Que coisa gostosa, né? Eu estive por 2 vezes com a ministra Margarete Menezes, uma em Brasília e outra em Curitiba. Até falei: olha, ministra, eu quero dizer o seguinte, eu não sei se eu estou fazendo errado ou estou fazendo certo, mas existe uma expectativa no Brasil muito grande com relação à volta do Ministério da Cultura, com relação ao trabalho que o Ministério da Cultura está fazendo. Existe uma expectativa muito grande por conta também dessas 2 leis que foram leis criadas na pandemia, leis emergenciais, a Paulo Gustavo, a Aldir Blanc. Ou seja, existe uma expectativa muito grande. E eu estou dizendo que vai dar certo, Então a expectativa está lá em cima. A expectativa lá em cima é bom, mas também a frustração se você não atende é grave. Então eu falei, mas quem está operando isso agora? Você fez uma reunião com esses conselhos, com essas coisas todas. Exatamente para... Não são assim, de uma maneira geral ainda, em grande parte remanescentes daquele apagão que teve, não? Aquele pessoal parado, cuidando assim, só do seu umbiguinho? Não. Não sei que eu estou tão errado assim. Essa lei, ela é uma lei que vai garantir, por exemplo, só aqui para o Acre, se você somar os recursos, a Paulo Gustavo, que é uma lei... São quantos milhões de verdade? São 60 ou são 30? Não, vamos pensar assim, vão receber recursos os estados e os municípios. Os 5.570 municípios os que vão direto para as prefeituras. Vão direto. E esse recurso é para ser disponibilizado por meio de editais para os fazedores de cultura. Então, a lei Paulo Gustavo foi regulamentada, o nosso presidente sancionou no dia 11 de maio, lá em Salvador,
a regulamentação, e nós fizemos as oitivas, que é esse processo de escuta. Nós não tivemos condições de fazer nos 22 municípios, mas fizemos nas 5 regionais. Escutamos vários segmentos. E por que a gente escutou? Exatamente como utilizar esse recurso. A melhor maneira de utilizar esse recurso é assim, os editais. Nós teremos editais específicos, por exemplo, para os povos originários, e nós teremos editais específicos para o audiovisual, que 70% do recurso é para o audiovisual, né? E nós estamos escutando porque... Se justifica É porque esse recurso é um recurso que é exatamente... ele não está sendo tirado da educação, não está sendo tirado da saúde, não está sendo tirado... Não é renúncia fiscal, não é a mesma coisa da Lei Rouanet? Exatamente, está sendo... Então justifica sim. E assim, a nossa expectativa, ouvindo agora, a partir disso nós vamos pegar... Eu até fiz um levantamento prévio, pedi para o nosso pessoal lá, já temos mais de 600 propostas. Logicamente que muitas são repetitivas, e a gente também vai colocar aquilo que é permitido, que está dentro do limite da legalidade. Ninguém vai colocar coisa. E o que eu estou percebendo? Imagine quando esses projetos tiverem. São 22 milhões para o Estado, para o Acre, e mais 8 milhões divididos para as prefeituras. Sobre elas o Estado não tem, exato, não tem ingerência. Não, mas tem uma coisa, se o município não utilizar esse recurso, ele vem para o Estado. Então, eu não quero que venha para o Estado. Eu quero que o município tenha condições de executar. É por isso que nós chamamos todos os secretários municipais, os dirigentes aqui. Vieram 2 técnicos do Ministério da Cultura para orientar como ter acesso. Nós temos aí... Quem dormir no ponto... Para ter acesso tem alguns critérios. Então, o dinheiro está lá, mas para o dinheiro cair na conta, você tem que registrar o plano de trabalho na plataforma, você tem que cumprir... um corpo técnico à disposição dos fazedores, porque muitas pessoas sempre tiveram dificuldades com a apresentação de projetos. Mas é isso que nós estamos fazendo. Primeiro, trabalhando com os secretários, pedimos a ajuda do Ministério da Cultura. Eles vieram, orientaram, estão à disposição, estão fazendo plantão para ajudar os secretários municipais, para eles terem acesso a esse dinheiro. Eles vão apresentar um plano de trabalho e tudo. Quando tiver isso resolvido, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar os editais. Mas antes dos editais, nós queremos fazer oficinas. Tem previsão? Que é exatamente para aquela pessoa que às vezes não sabe fazer o projeto, mas ele tem um apoio para fazer. Eu não quero nem que isso seja feito na FEM, por técnicos da FEM, porque a gente tem equipe. Eu quero que ele... Eu estou propondo para a nossa equipe fazer uma parceria com o Sebrae. Porque o que acontece? O cara vai lá para a FEM, fazedor de cultura, a gente orienta, faz oficina com ele, aí ele faz o projeto e depois não é aprovado. Poxa vida, me orientaram e o projeto não foi aprovado. Esse é um dos possíveis problemas. Então, faz lá com o Sebrae. Você não aproveita para estimular os escritórios dos profissionais para isso também? E a gente quer então fazer as oficinas, nós queremos fazer as oficinas para ajudar pessoas que não têm esse costume, não têm esse conhecimento, para que ele possa ter. Não queremos assessorar antes. Também já, de certa forma, está orientando com relação à prestação de conta, porque é dinheiro público, isso aí não se abre mão. O que a gente pode fazer é simplificar a prestação de contas. Agora, é dinheiro público, eu, enquanto gestor, tenho que fazer a prestação de conta. Se o fazedor de cultura vai utilizar recurso público, ele também tem que fazer a prestação de conta. O que nós queremos fazer, como eu disse, tornar o mais simples possível essa prestação de conta. Agora, prestação de conta tem que fazer, porque é dinheiro público. Então, nós estamos trabalhando em todas essas vertentes. Quando for em julho e agosto, vai ter a regulamentação da Audiplan 2. A Audiplan 2 aí já é mais aberta. Então, da Paulo Gustavo, nós estamos falando em aproximadamente 30 milhões. A Audiplan foi aquela que foi emergencial também. Emergencial. O pessoal fazia lives e não sei o quê. Teve a Audiplan 1 e agora nós teremos a Audiplan 2. Então, da Paulo Gustavo, nós temos, juntando o recurso do município, os 8 milhões e alguma coisa dos municípios, os 22 milhões para o Estado, nós temos aí 30 milhões da Paulo Gustavo. Da Audiplan,
a gente vai ter aproximadamente uns 16 milhões, né? Juntando, se a gente juntar tudo, nós vamos pra ter gastar em um quanto fundo de tempo? cultura. Esses 22 mais os 8 das 5 Olha, regionais. a gente tem que, e tem mais os 3 16. milhões, tem os 3 milhões de fundo de cultura. Porque o Fundo de Cultura é um fundo Nossa, especificamente estadual. Exatamente. Okay. Esse é do Acre, esse aqui é de recurso, né, que está vinculado a esse. Mas dessa vez agora, tem perigo de que os recursos sempre caírem nas mãos dos mesmos sempre ou não? Até a bandeira caiu quando eu fiz essa afirmação peremptória, essa pergunta de maneira tão incisiva. Olha, é que eu estou falando, nós estamos fazendo um esforço tremendo para que pessoas que nunca tiveram acesso a esse recurso possam também ter acesso a esse recurso. Eu não estou dizendo que as pessoas que já foram contempladas têm que ficar fora, mas o que a gente bom, né? Tem que ter, fazer cultura de maneira inclusiva e colocar pessoas que eu sempre realmente... tenho uma bronca filosófica, né? Em relação a isso. Né? Uma pena que a gente não tenha do cafezinho para te oferecer, porque essa água tá se tivesse gostosa. pelo menos um jabutizinho com uma farofa aqui, eu ia te oferecer, velho. Olha o pessoal do Ibama aí do IMAC. Tem sempre alguma queixa de alguém, não é? Eu cresci, Benoro, dentro das igrejas, fazendo teatro, porque era onde dava para fazer. E não eram as igrejas evangélicas. Que é uma coisa que eu quero estimular. Eu quero que, por exemplo, se as igrejas têm projetos de teatro, por que não tentar acessar esse recurso também? O problema é que o filosófico vem depois. O filosófico é que igreja sempre teve, mas protestante não. Essa é a questão filosófica. Porque se olha para a arte sacra, feita por crente, como se ela arte não fosse. Meu Deus, se você... E assim, você no seu tempo, e pela formação que você tem o compromisso de buscar pelo menos quebrar isso, ou falta de interesse também, porque os crentes também têm esse negócio, né? Eles querem, mas também não tem essa militância para fazer as coisas, né? Olha, como eu porque disse, tem tantos bons fazer autores, cultura de maneira inclusiva. tantos bons músicos, né? Nós temos a cultura, né, de matrizes africanas, nós temos tanta coisa boa. Aliás, bonita, a né? igreja cristã é Mas de matriz africana. Mas a igreja, olha, nós temos a música cristã, nós temos o teatro cristão. Mas culturalmente, quando esse pessoal chega nas leis, eles não são cristãos. Quando a gente vai na literatura, a presença forte, a marca do cristianismo. Na nossa arquitetura. Olha, uma boa parte das nossas cidades. Você vai no município, por exemplo, qual é a festa principal que a gente tem em Chapuri? Quais são as festas principais que a gente tem em Cruzeiro do Sul? A bem da verdade, da questão filosófica, então, essas daí nunca deixaram de ser contempladas, né? Aliás, muitas pessoas também, né, porque eram ligadas a essas coisas. Não tem como a gente eu estou falando dos crentes. a influência. Eu prefiro tratar como cristãos, né? Porque aí você pega tanto as igrejas, e aí vamos recorrer historicamente à terminologia adequada, né? Porque a pessoa diz assim, não, mas às vezes para diferenciar o católico do crente, aí usa algumas terminologias que historicamente não é errada. Não, porque o termo que é correto historicamente é protestante, né? Porque o católico não é cristão? Cristão. Não segue, o cristão não é aquele que segue a Cristo. O católico não é evangélico? É evangélico também, porque... Essa questão filosófica que é onde pega o pé das pessoas. Mas vamos fazer o seguinte... Vamos entrar nessa questão teológica agora. Cristianismo, nós temos música cristã, nós temos música... Por exemplo, música cristã. Tem tanta música, olha, eu vejo tantas bandas boas, corais da igreja católica, das igrejas protestantes. Pintores, tem tudo. Agora, se o camarada aparecer lá, entendeu? Eu sou protestante, o que tem de estrutura sempre olhou de maneira preconceituosa. Você já viu, por exemplo, exclusiva. A gente sabe, desde eu vou excludente, né? A própria igreja adventista, você já viu que os arautos do rei, né? Que coisa maravilhosa, coisas bonitas, tem coisas tão bonitas nessa área, assim. Então, eu prefiro tratar como cristãos. Mas você está fazendo esforços para incluir mais cristãos, não cristãos, de como eram os cristãos agora? Porque, é como eu disse, eu sou gestor da FEM e tenho que fazer uma política cultural para todos. Sim. Né? Assim como eu fiz gestão na universidade para todos.
apesar de todo mundo saber, se não estão sabendo, eu faço questão de dizer, eu sou cristão, tenho orgulho de ser cristão. Não, você é Gideão. Você só não é pastor porque não quer. Como é que chama na tua igreja? Como é que são as divisões lá, assim, dos cargos? Você é presbiteriano. Eu sou. Você é presbítero. Presbítero, em disponibilidade. Está presbiterando ou está afastado? Não, eu estou em disponibilidade exatamente por tantas coisas, né? Porque a gente precisa exercer. Mas eu sou, uma vez presbítero, é sempre presbítero. Onde chegar a presbitério? Está presbiterando em todo canto. O nosso sistema é esse, mas assim, a gente tem um trabalho muito belíssimo, graças a Deus, com casais na nossa igreja. Isso, né? Porque a gente investe muito nas famílias, família é importante. A gente dá para misturar tem tudo, um trabalho na escola dominical, né? Minha esposa é professora na sala de adultos e eu sou professor na sala de jovens. A gente organiza... Dá para misturar tudo isso e tem os gideões também que a gente entrega, né? Bíblias, né? Bíblia nas escolas, nos presídios, nos quartéis. Como é que é quando tu tá no meio daquela mundiça da cultura, que é uma torre de papel doida, e é ótimo que seja assim, né? Que é tanta gente em todos a palavra-chave os aspectos. É respeito. Eu quero ser respeitado enquanto cristão, então eu respeito as pessoas que pensam diferente. Geralmente o cristão. E o engraçado é o respeita, seguinte, a gente quer ser respeitado, mas a gente sempre tem que respeitar também. Não pode ser uma via de mão única. Eu, graças a Deus, eu aprendi, Deus trabalhou muito no meu coração e na minha mente a trabalhar com os diferentes, sabe? Respeitar as pessoas. Tanto é que eu tenho pessoas que não torcem pelo meu time. Estou dizendo, estou dando com o Vascaíno. Aí também já é autoimulação. Você já está pagando pecado, né? A gente vive num mundo hoje de tanta intolerância. Assim, por que eu falei na filosofia? Né? Essa parte, é claro que você tem uma ansiedade para dizer assim, poxa, nós estamos trabalhando para que aconteça isso e tal. Mas tem algumas coisas em você que, como essa questão, por exemplo, da sua formação cristã, religiosa, dentro desse negócio. Eu não lembro de nenhum outro religioso, cristão, protestante, nenhum presbiteriano, que ao longo desse tempo todo tenha sido presidente de fundação qualquer com relação à cultura. Eu acho que nem de universidade. Nunca passou. Nem reitor da universidade. Exatamente. Então, assim, não tem uma certa carga na tua mente adicional, quando você diz assim, eu preciso fazer alguma coisa marcante. Né? Antes que alguém pegue, por exemplo, porque o teu negócio é política, não é cultura, não é educação, você é um agente político. E se amanhã disser assim, Minoro, vamos sair candidato a prefeito, você pega o chapéu e vai? Olha, eu já fui candidato a prefeito, né? Eu fui candidato ao Senado em 2018, eu tirei aí com a coragem e andando aí comendo lá. Mas você sempre tem muito voto, né? 112.989 votos. Já pensou assim, com a coragem, comendo farofa na estrada e muitas vezes, tem muito município que eu não consegui ir. 112.989 para o Senado, né? Para o Senado. Quando eu fui candidato a prefeito, aí eu ainda fiquei em terceiro lugar, eram 7 candidatos, ainda consegui ficar em terceiro lugar também, assim, aconteceram algumas algumas fake news que infelizmente pegou. Você perdeu por causa de um banheiro gay? Teve a história do banheiro, teve a história que eu mandei queimar a Bíblia, né? Que eu fui complacente, que eu não fiz Você nada. Não reagiu a um... Que eu não reagi. A história da Bíblia foi assim... Eu acho que precisa tocar nisso. Eu acho que você não devia nem tocar nesse assunto, a dizer como uma referência rápida. Eu sou Gideão, eu entrego Bíblia, eu não queimo Bíblia, e não sou a favor de quem queima Bíblia. Você não precisa se explicar, né? Mas você talvez precisasse naquela época e talvez não tenha feito direito. Mas tem gente que acredita que um dia desse eu fui fazer faz um ano, eu estava lá na Baixada, aí eu estava fazendo uma visita a um amigo, ele fez uma reunião lá, aí quando eu comecei a reunião, chegou um rapaz atrasado, assim, ele entrou, olhou para mim, ele tomou um susto e ficou olhando para mim e sentou lá atrás. Aí depois que terminou a reunião, ele chegou e falou assim, seu Minoro, eu quero lhe pedir perdão. Eu não sabia que o senhor era cristão. Quando o senhor vinha naquelas carreatas,
eu dizia, eu sou lá do bairro tal, eu ficava dizendo, vem o anticristo, aquele ali, ele mandou queimar a Bíblia, então, a campanha pegou. Aquele ali é do capeta, aquele ali é o anticristo. Foi fogo amigo? Tinha um amigo meu, ele falando assim, tinha um amigo meu que dizia assim, ele é cristão, eu conheço ele. Mas eu dizia para ele, não acredito. Aí eu falei, eu quero lhe pedir perdão, porque eu falei tão mal do senhor, eu não sabia que o senhor era cristão. Aí foi que eu expliquei para ele, rapaz, é porque lá na universidade, quando eu assumi a reitoria, eles pediram para distribuir, né? Mas é uma distribuição assim, você não é obrigado a receber, né? Você recebe, não é obrigado, você entrega. E aí uma turma ficou muito chateada comigo, né? Aí num evento que teve lá, eles queimaram a Bíblia, né? E aí eu abri um processo, porque a universidade tem regras, abri um processo para verificar e foi inclusive ameaçado que iam queimar a Bíblia lá na reitoria, tudo. E eu fiquei muito triste, porque isso mexe na tua fé. Quer dizer, a Bíblia para mim é minha regra de fé e prática. A Bíblia para mim... Não mexe mais com o orgulho do que com a fé, não? Porque a sua fé está queimada. Porque né? machucou, assim, o que doeu para mim mais não foi ter perdido a eleição. Porque a eleição você perde. Eu já estou até acostumado a perder, né? Não, mas não se acostuma Senado, não, porque isso para mim, ganhar que eu vou ter que me acostumar, né? Porque você se eu ganhar... Eu nem fui em todos os municípios, mas Manacapuru você já foi 3 vezes. Pois é, então o pessoal diz assim, rapaz, não está muito preocupado em perder, né? Não, perder eu já estou acostumado. Eu perdi para o Senado, eu perdi para prefeito e perdi para deputado federal, apesar de ser um dos mais votados. Abraham Lincoln perdeu mais do que você, o Edmundo Pinto só ganhou na quinta. Mas assim, aquela eleição, voltando para a candidatura para prefeito, o que mais me doeu é que mexeu na minha fé. Eu sou cristão desde os 12 anos de idade, quando eu tive assim, uma experiência maravilhosa com Jesus na minha vida, sabe? Então eu vou te dar uma revelação aqui do céu para ti. Olha, e de ver que toda escritura é inspirada por Deus e útil, né, para correção, para repreensão, como diz lá em Quando José foi levado cativo. Isso doeu, porque eu entregava a Bíblia. Como é que eu posso ser complacente? Olha eu pegando um Gideão aqui pela frente para trazer uma revelação de Deus para ele. Quando José foi jogado num buraco pelos irmãos que o queriam matar, e ele foi vendido como escravo para o Egito, ele e todo mundo que estivesse perto pensaria, poxa vida, a vida desse cara aconteceu só para ele ser escravo. E na verdade não era o plano de Deus, o José poder levar o povo dele para lá depois e fazer uma Canaã lá dentro do Egito. Você não acha que ao contrário do que você imagina, talvez o que Deus fez com você foi trabalhar um pouco mais em ti, porque o projeto dele era que você fosse provado justamente nisso aí que você passou? Porque você é Gideão e de repente você está ali a Zimboléu com alguém, por causa da Bíblia que você distribui, pegaram exatamente a tua fraqueza para tentar entristecer teu coração. E parece que funcionou, porque até hoje tu fala disso. Porque mexeu na minha fé, sabe? Assim, tem coisa que é um princípio. Poxa, se é uma coisa para mim que é importante, é a palavra de Deus, né? Então quando mexe na tua fé, é um negócio assim muito forte que está. Mas eu acredito nisso que você está falando, porque a minha oração sempre que eu fazia e faço é, Senhor, os dados inflamados, muitas vezes do maligno que vem, são lançados, mas atingir você ou não, Deus vai permitir ou não. Se Deus permitisse, se Deus permitiu que isso acontecesse... Deus te usou para mostrar na prática algo que não havia acontecido em gestão alguma. Tinha que acontecer na tua. Porque se acontecesse nas dos outros para trás, ateus, agnósticos ou, sei lá, materialistas dialéticos e professores da universidade, aquele antro conhecido como sempre um negócio de esquerda, não teria a repercussão que teve contigo. Então eu acho que você tem que apagar isso aqui agora, que agora eu estou pastoreando. Acaba com esse negócio e me diz uma coisa: se hoje os camaradas te chamarem para sair candidato a prefeito ano que vem, tudo isso que tu está sonhando aqui, planejando agora, corre o risco de ir para a mão de outro? Olha, como eu fui candidato, né, a prefeito, e depois fui candidato a deputado federal também, eu deixei inclusive a universidade porque eu tinha uns projetos. Projeto do hospital universitário, que a gente agora está defendendo aí, está querendo colocar. Você tomou essa bandeira mesmo como... Porque é um projeto nosso. Em 2013, quando a gente foi, quando eu assumi a reitoria, a gente foi brigar por isso.
Mas você ainda acha que tem essa questão presente? Pô, eu quero que tu fale do negócio da igreja, de se você sai ou não para sair candidato a prefeito. Mas é exatamente porque eu só consegui fazer pela universidade, eu era aluno, um bocado de coisa, não, depende do reitor. Eu me tornei professor, queria fazer um bocado de coisa, depende do reitor. Aí um dia eu disse, rapaz, então eu vou ser candidato a reitor. E fui. E me tornei reitor. Não ganhei a primeira vez que disputei, não. Peguei uma balsa. A segunda, ganhei. E consegui fazer. Quando eu quis ser candidato a prefeito de Rio Branco, eu falei, puxa, não, antes de ser candidato ao Senado, pelo hospital universitário, pela expansão da universidade no interior, e um senador poderia ajudar muito. Um senador poderia ajudar muito. Eu sei disso porque eu fui reitor e eu ia atrás de senador. Aí você se lançou na política para ver se resolvia. Para tentar resolver isso. Aí quando deu a oportunidade, eu falei, puxa, eu não sou acriano, mas cheguei aqui com 5 anos de idade, tenho mais de 40, quase 50 ainda anos. Ainda existe esse anti-paulista aqui? Meus filhos nasceram aqui. Eu me formei, eu tenho uma dívida muito grande, inclusive um dos orgulhos que eu tenho, assim, é de ter o título de cidadão rio-branquense e o título de ser cidadão acriano. Olha que coisa boa, eu gosto muito daqui. Sim, já tive muita oportunidade de morar no Japão, de morar em outros países, mas às vezes que eu saí daqui para passar um tempo maior, foi quando eu fui fazer mestrado na Unicamp, doutorado na Unicamp. Sente falta de farinha? Pós-doutorado lá em Salamanca. Aí eu senti, mas estou com a minha vida aqui, estabelecida aqui. Eu tenho um amor pela essa cidade. Agora também, eu não vou sair candidato com a cara e a coragem, porque eu sei que se eu sair com a cara e a coragem, eu não vou ganhar a eleição. Esse grupo político de que você faz parte hoje, já decidiu o futuro? Olha, hoje porque parece que estão juntando tudo, até a oposição parece que morreu. Hoje eu estou num time que tem um coordenador, um treinador, que é o nosso governador, Gladys Camerim. Meu foco é fazer um trabalho na Fundação de Cultura na Elias Mansur. É ali. O foco é esse. Se esse líder falar, Minoro, eu quero que você entre nessa missão e me apoie, eu vou. Se não tivesse apoio, não adianta. Não vai adiantar, porque a gente sabe que infelizmente, se a gente ser ficha limpa, ser trabalhador, ser honesto, ter capacidade técnica, ser articulado, você sabe que isso infelizmente não é suficiente para você ganhar a eleição. Você precisa ter um time forte te apoiando. Se fosse só por isso... Muitos políticos que estavam aí, inclusive contigo, não seriam nada. Exatamente. Então eu preciso... Se é para a gente falar claramente... Se o comandante falar assim, ó, nosso governo, eu estou à disposição. Mas o meu foco... Porque também se eu ficar pensando nisso, pensando naquilo, eu não consigo fazer um bom trabalho. Mas quando tu olha para trás, assim, tu lamenta profundamente ter perdido a eleição para prefeito, quando tu olha para a nossa cidade hoje, Minoro? Olha... Na boa. Eu fico olhando... Sem julgamento de ninguém, mas olhando tecnicamente. Tem tanta coisa que a gente podia fazer. De ter evitado? Tanta coisa que a gente poderia estar fazendo. Eu sei que tanta coisa assim que a gente poderia estar... Mas... Deus tem todas as coisas no tempo dele. Se tiver que acontecer, um dia vai acontecer. Se não tiver que acontecer, não vai acontecer. O mais importante para mim, que sou cristão, e acho que qualquer pessoa, é estar no centro da vontade de Deus. É isso que eu quero estar sempre. No centro. Deus me quer na Fundação Elias Mansur, é lá que eu estou. Se Ele um dia me quiser na prefeitura, Ele vai me colocar lá. Se um dia Ele me quiser lá em Brasília, Ele vai me colocar lá. Se Ele não me quiser em nenhum outro lugar, eu vou voltar para a Universidade Federal do Acre, porque eu sou professor e não me aposentei não. Eu sou um jornalista aposentado. No tempo que eu era jornalista aposentado, eu perguntaria para o meu entrevistado, você prefere estar no centro da vontade de Deus ou do comandante, ou do governador? No centro da vontade de Deus, não tenho dúvida. Tá. Ainda bem que eu não sou jornalista, então eu te constrangi com a pergunta. O governador é importante, tenho o maior respeito e carinho por ele, mas não tem nem comparação. Deus é mais importante na minha vida. Então pronto, acho que fechou. Eu seria jornalista em outra entrevista, mas contigo não, tá? Bom, quando é que os recursos começam então a ser pleiteados oficialmente? Quando é que abrem-se os editais para as duas leis? Para o Aldir Blanc e para a lei Paulo Gustavo? São concomitantemente, ou independem, ou tem uma precedência? Esse que é o nosso grande desafio. Nós vamos ter essa quantidade imensa, mais de 50 milhões, do Estado.
acontecendo concomitantemente. Aí que a gente precisa reforçar a nossa equipe técnica, que a gente tem que colocar esse recurso por meio de editais, e as oitivas que nós fizemos foram para escutar, agora nós vamos a partir disso organizar os nossos editais, e aí depois, junho, porque até abril, até agora em maio, foi a regulamentação. Aí nós tivemos 60 dias, né, para poder registrar o plano de trabalho, cadastrar essas coisas todas, e aí já vamos soltar os editais. Junho e julho agora já vai começar a regulamentação da Audiplan, para em agosto já começar. Recurso também. Então nós vamos ter recurso da Audiplan aí nos próximos meses, acho que 2 meses, já disponível. Já. Porque quando você faz o cadastro, você atende, você já pode requisitar a liberação desse recurso. Nós temos um tempo aí, nós queremos fazer isso até o dia 11 no máximo, dia 11 de julho, né? Aí para começar a acessar esse recurso e colocar disponível para os fazedores de cultura, da Paulo Gustavo. Quando for em agosto, provavelmente nós já vamos estar solicitando o recurso e disponibilizando o recurso também da Audiplan. E a gente ainda tem que trabalhar com os editais também do Fundo de Cultura, que a gente tem que colocar disponível também. Você está feliz com o nível de satisfação desses diversos grupos diferentes com relação à sua maneira de administrar? Ou você antevê grandes embates, por exemplo, esse movimento, o mesmo que te causou problema lá na universidade com o tal do banheiro? Nós estamos num momento muito tranquilo. Assim, eu sei que aqui acolá vamos ver depois que sair os editais, aqueles que não forem contemplados. O choro dos perdedores é sempre igual, né? Aí eu não sei. Aí depois a gente sabe. Quem for contemplado, acho que vai ficar tranquilo. Agora, quem não for contemplado, só que nós queremos fazer isso da maneira mais transparente possível e da maneira mais imparcial. Por isso você não tem nenhum problema com justiça ou com acusação de malversação de recursos durante o período da universidade? Graças a Deus. Graças a Deus, eu não tive nem quero ter. Eu espero que amanhã não apareça nenhum. Mas graças a Deus, graças a Deus. Olha, eu posso dizer quando a pessoa é convicta mesmo, eu entrei na universidade, né, administrei o 3º orçamento do Estado e eu me alegro, graças a Deus, não paguei nenhuma multa. Nunca fui multado, eu não tenho nenhum processo, você está entendendo? O pessoal diz assim, mas que todo político é corrupto. Todo político é corrupto, vírgula. Todo político é corrupto, vírgula. Tá? Vírgula, não é todo não. Quem geralmente faz essas observações contundentes assim, não que tem não sei o que, conhecimento de autoridade. Né? E assim, quem conhece sabe do meu patrimônio, quiser conferir o meu salário. Não, meu nosso programa aqui, o máximo que vai consumir de você, diz assim, se você quiser fazer uma oferta. Mas o resto não, cara. Mas assim, é porque também tem a. Tu tá feliz? Tá fazendo o que gosta? Hoje? Ou ainda está assim meio aperreado com medo de alguma orientação lá na frente que de repente mude assim, o teu ânimo? Mas deixa eu lhe falar. Eu estou muito tranquilo porque eu estou ali na fundação porque quero fazer um trabalho. O governador me convidou, me deu uma missão, fazer agendas culturais, cuidar dos nossos espaços, estabelecer o diálogo que eu estou fazendo. Você pode ter certeza. No dia que for alguma coisa que vá de encontro àquilo que eu acredito, não precisa nem me tirar, eu peço para sair. Peço para sair. Eu não tenho a política partidária como instrumento de vida. Eu sou concursado da Universidade Federal do Acre, na minha área para ser em primeiro lugar. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, sou professor titular, que é o topo que você pode chegar da carreira. Inclusive agora quando eu fui para a Fundação Elias Mansur, eu não falo isso, não orgulho nem nada. Mas não. Eu sei que você optou por continuar recebendo o salário pelo meu salário da universidade. Então se amanhã eu sair da Fundação Elias Mansur, eu continuo recebendo o meu salário como professor, fazendo uma coisa que eu gosto de fazer. Tu não vai sentir saudade nem de um vascaíno para andar contigo? Mas é que eu estou te dizendo. Sinceramente, Minoro, eu tinha outra opinião a seu respeito. Mas deixa eu lhe falar. Você caísse, uma coisa boa assim, tem os amigos que são os amigos do poder. Que são teus amigos, entre aspas. É porque tu chegou ali, porque tu tá ali. Esses daí. E tem gente que, quando você está no poder, não esquece do teu aniversário, te liga. Não sabe o nome da mulher da gente aí. Te bajula. Qualquer coisa, se você tossir, quer saber o que você tem. Depois que você deixa aquele espaço, as pessoas não lembram mais do teu aniversário. Né? E eu quero dizer assim,
esse vascaíno que me acompanha, ele não é amigo do poder, ele é um amigo de verdade. Eu tenho certeza absoluta que quando eu sair da função, eu, graças a Deus, tenho pedido a Deus que me aproxime pessoas assim, porque pessoas que, independente de você ser reitor, independente de você ser secretário, presidente, vão continuar a ser meus amigos. Então, graças a Deus, eu posso dizer... Mas não precisava ser vascaíno também, você podia dizer para ele, pô, quer mas, Clemente, pelo amor de Deus, todo resolve mundo aí, tem vamos ver se melhora isso defeito. aí. Jesus morreu pelos nossos pecados, né? Então, não porque daquele tempo não se praticava o vascaínismo. Então eu fico muito feliz, assim. E para mim é muito tranquilo. Eu, antes de assumir qualquer coisa, quando eu assumi a reitoria, eu colocava na minha cabeça duas coisas. Você um dia vai deixar de ser reitor, então é um espaço de poder você ser reitor. É claro. Aí, outro dia, você não é mais. Então saiba que o poder é passageiro. Porque se você não colocar isso na cabeça... Nem o vento bate nas tuas costas. Pois não é. E outra coisa também, gente. Faça as coisas. Lógico, quem não gosta de ser elogiado? Mas se o elogio e o reconhecimento não vier, não entra em depressão por conta disso, não. Tenha consciência, tenha consciência. E outra coisa, se você tiver... Aí esse aqui é mais pesado, mas é muito importante. Se você tiver levando muita pancada, muito pé na bunda, é sinal que você está à frente de algumas coisas. E se você não quiser ser criticado, é só não fazer nada, porque não vão te falar criticar nada, porque não faz, porque não faz. Não ser nada. Não tem saída. Não tem né? jeito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Olha, mas o mais importante é sempre a gente ter a consciência, colocar assim, ó, travesseiro, a cabeça no travesseiro. Porque assim, eu sempre digo, como a gente tem uma relação com Deus, a gente sabe que Deus está em todo canto. Né? Deus está em todo canto. E a gente pode até querer ter uma cara na igreja, querer ter uma cara no trabalho, querer ter uma cara na escola, mas quando a gente está sozinho com Deus, entre quatro paredes, o Espírito Santo constrange. E não tem máscara não. Todas as máscaras caem. A gente não tem, porque Deus conhece a gente como verdadeiramente. O coração. Ele sabe, Ele conhece a gente. Para Deus não adianta a gente querer colocar máscara, querer ser uma pessoa. É que quem está lá fora não entende isso, né? Conhece, porque quem não tem o Espírito não entende o Espírito. E se você não tiver paz com Ele, é doido. Então é isso que vai. Então assim, eu estou tranquilo. Preocupado sim, porque a missão é grande, tem muita coisa para fazer, muita coisa. A professora Deide já reclamou alguma vez? Minuto, pelo amor de Deus, meu filho, venha para casa, está aí ainda. Não, às vezes. Ou tu conseguiu organizar? Olha, eu confesso, porque eu estava só cuidando de casa, né? Assim, mal. Cuidando de casa, isso aí de repente, eu estou cuidando de um bocado de espaço aí o pessoal está reclamando, e o teatrão, e a biblioteca da floresta, aí eu arrumei o barracão lá, que tá uma coisa bonita, aí a gente tá... Aí isso, porque você tá arrumando a coisa, a pessoa tá mostrando que não tá arrumada, né? Ela não diz nem assim, ó, rapaz, que legal. Você mostra uma coisa boa, ela tá mostrando, porque tem gente que é assim. Eu falei isso já, a Deide é a mulher dele, né? A patroa. É, a minha esposa. E o homem não precisa de ninguém para criticar, deixa a mulher fiscalizar que já funciona. E ela é uma pessoa que tem sido uma parceira, você conhece, né? Uma vencedora, uma batalhadora. Eu hoje, para começar, o primeiro programa na Republicast, a primeira República do Acre que nós estamos fazendo, e hoje antes de sair de casa. Nossa, eu estou tendo esse privilégio. E eu pedi da minha mulher para orar por mim. Eu disse, olha, eu não quero que você ore por mim, eu quero que você abençoe o início desse novo trabalho. A mulher é fundamental, é importantíssima, é inquestionavelmente a pessoa mais importante para nós. E a Degmar, ela é uma pessoa que soma muito na minha vida, né? Porque casamento é isso, né? Você vai dançar alguma quadrilha com ela por aí? Ontem ela vai, a gente vai... Ontem, eu quero saber como é que é tu quando tá num forró, tu cai dentro, não? Rapaz, aí eu... O pessoal vem lá, vem o pastor, o presbítero Minouro foi flagrado no meio do... Mas como é que eu chego ali no Senadinho e o tu pessoal... Já foi lá? Meu amigo, e tem gente... Tu sabe que eu canto lá, eu tenho uma acusação contra gente, mas pessoa. É uma coisa muito legal, muito gostosa. A gente chega o pessoal também lá conhecido como a Praça do Pão Mole. Da melhor idade. Gente, é muito gostoso. Aí a gente vai no domingo à tarde, lá no barracão do Matias, lá na Baixada, tem também o pessoal lá, as senhorinhas. Tu vai no domingo, que semana também? Eu vou lá de vez em quando dar um abraço. É tão gostoso aquilo ali. É tão gostoso. E eu lembro também, né, da minha mãe.
assim, é uma coisa assim, muita feliz. Eu estou gostando muito do que eu estou fazendo, eu estou assim, me sentindo muito feliz mesmo, sabe? E eu não sei quanto tempo eu vou ficar ali na fundação, não. Eu não sei quanto tempo tu vai ficar aqui, porque eu queria fazer uma entrevista contigo rapidinho, e nós já estamos aqui com 2 dias desse programa que não acaba. Pelo amor de Deus. Mas, Antônio Clemente... E pior que eu não quero terminar, eu só vou terminar porque eu não vou passar enquanto isso eu estiver tudo. lá, eu quero curtir esses momentos, fazer o que eu posso para ajudar a cultura. É que nem eu estava com uma saudade, eu estava negando para mim mesmo a volta para esse negócio de mídia. Né? Mas eu estou pegando gosto, e aí com você aqui hoje eu peguei mais ainda. A gente pode falar sobre muitas coisas, ouvir pessoas. Eu fico feliz, eu quero te parabenizar aí por essa agradeço muito, sei que você é um entusiasta também. Estamos à disposição e é sempre um prazer. Muito gostoso falar contigo, porque a gente fala também assim com uma razão, mas a gente fala com a emoção, né? Porque nós somos isso, né? Nós somos emoção, nós somos razão, nós somos afetivos e isso aqui é bom. Eu senti saudade de dar alegria para as pessoas, porque eu olho para um conjunto assim, as pessoas estão muito objetivas com várias coisas, né? Eu não tenho essas ambições todas. Eu gosto mais de ver gente feliz. Mas, muito obrigado aí. Eu que agradeço, tá? E qualquer coisa dessa eu vou te acompanhar no dia. Se você não puder comer o jabuti, que você é proibido por receita médica, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu já andei até olhando com os olhos para aquelas capivaras da universidade. Eu não sei como é que deixa comida estragando ali. Eu acho que andaram sumindo as capivaras na universidade. Eu não posso ser acusado de nada. Mas eu poderia. Eu não presto não. Para mim, eu sempre digo, olha, eu não conheço um ecologista que não tem um cor de onça na parede e uma paca congelada. Ei, daqui a pouco tem o jogo do Mengão com o Vasco. Eu não sei nem o que é isso, meu Deus. Essa entrevista acaba de terminar. O assunto está muito bom, sinceramente. Vai-te embora, pelo amor de Deus. Uma coisa é um programa democrático, outra coisa é a gente estragar tudo. O nível cai de uma vez. Assim. Olha, eu estou muito chateado com esse programa. Estou muito chateado. Vamos para todo canto. Prazer te rever, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém, tá? amém. Espero que isso aqui seja bom para você, como foi bom para mim. Tá bom? Um beijão, pessoal, do Acre para o resto do Brasil e o mundo. Antônio Clemente, no republicadoacre.com. Tchau. Rádio República do Acre.